Como é liderar o maior private bank do Brasil e quais são as oportunidades do private bank do futuro? Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Sou a Clara, da equipe de comunicação, e para conversar mais sobre carreira, desafios, aprendizados e, claro, sobre o Itaú Private Bank, hoje eu conto com a presença do Fernando Beirute, que é Head Global do Itaú Private Bank e sócio do Itaú Unibanco. Então, Beirute, seja super bem-vindo aqui ao Mind Asset. Clara, obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, um privilégio estar aqui. Enfim, eu tenho um carinho muito especial pela Asset. Vamos falar um pouco aqui de carreira e eu passei pela Asset aqui e tenho ótimas memórias desse tempo de Asset. Maravilha. Então, vamos lá. Eu quero começar falando sobre a sua carreira e trajetória, né? São mais de 20 anos de Itaú. Você passou por diversas áreas, também pela WMS, que engloba a Itaú Asset Investment Services como um todo. Como que você trilhou essa história até chegar à liderança do Itaú Private Bank? Legal, muito bom. Vamos lá, né? Vou tentar resumir aqui 24 anos, quase 24 anos aqui em alguns minutos aqui. Mas eu primeiro que assim, desde pequeno, sempre quis trabalhar no mercado financeiro, era um sonho meu de trabalhar. Eu tinha primos que estavam em vários bancos, então almoço de domingo sempre foi a discussão de mercado financeiro. E eu começo a minha carreira, para quem vai lembrar lá de trás, no Banco Fonds Sindan, na Asset do Banco Fonds Sindan. Por isso a minha ligação tão próxima com a Itaú Asset também. Comecei no Fonds Sindan, comecei lá na desvalorização cambial de 1998. O fundo teve um problema, né? E eu acabei migrando para investidor profissional, que foi a primeira asset independente. A gente foi montar o escritório em São Paulo. Foi uma experiência também super bacana. Enfim, eu estava no investidor profissional, comecei ali como estagiário, como trainee. Logo depois teve a desvalorização cambial, teve o problema. Eu acabei migrando para investidor profissional. Também foi uma experiência muito bacana. Lançamos o fundo IP.com, IP Participações. Então sempre fui muito ligado a essa área de investimentos. E eu acabei migrando para o Banco Brascan, que estava montando o escritório em São Paulo, para a Private Bank, que foi uma experiência muito bacana. Foi a primeira vez que eu tive contato com a parte offshore também. Foi quando o Itaú Corretora, na época era o Investa, acaba comprando o Banco Brascan, a carteira de clientes, e eu entrei no Itaú. Na verdade, eu estava entrando na Itaú Corretora. Foi quando eu conversei com eles e acabei migrando, de vez em ir para a Itaú Corretora, fiquei no Investa por um período, mas acabei migrando para o Private do Itaú. Eu era bem novo naquela época e comecei minha carreira ali, né? No Private do Itaú, como banker. Enfim, fiquei mais de 10 anos como banker. Acho que foi uma experiência muito bacana, acho que foi uma fase muito legal da minha vida, porque muito próximo de cliente. E a gente fez o Private crescer, né? Na época que eu entrei lá atrás, o Private tinha 7 bilhões, né? Então era bem no começo. E eu fiquei minha carreira como banqueiro por muito tempo. Em 2013... Mentira, em 2012, na verdade, eu migro para prospecção, para ser head da prospecção. Fico um ano na área de prospecção, enfim, que foi também uma coisa muito bacana, porque eu acabei conhecendo um banco que eu não conhecia, né? Porque quando você está muito dentro do private, você acaba ficando meio que no mundo do private, né? E foi lá que eu tive experiência com varejo, relacionamento, como é que a gente pode fazer uma migração melhor entre varejo e private. Sentei na mesa do investment bank também para entender como é que os deals funcionavam. E em 2013 o Alfredo faz mudanças importantes na WMS e ele acaba me convidando, foi quando eu virei diretor. Eu acabo saindo do Private e fui tocar a área de Security Service, né, que hoje é a DISO, e a parte de clientes institucionais, que foi uma experiência super bacana. Foi ali que eu realmente aprendi como é que as coisas funcionam por trás das cenas, né, vamos falar assim. Em 2000 eu fiquei 3 anos nessa área, tocando essa área. Foi quando o Flávio Souza assume a WMS e eu viro co-head da Itaú Asset, né? Fiquei 3 anos como responsável pela Asset também, acho que foi uma experiência também muito, muito bacana. Tocar toda a parte de Funds of Funds, na época era a CAF, operações, o internacional, acho que foi uma experiência muito legal. Fico 3 anos também tocando essa área. Foi quando o banco me convida para ir para os Estados Unidos, não tinha nada programado, morar fora do país, mas foi uma experiência única para mim também. Enfim, vou lá como CEO do banco, tocar o banco nos Estados Unidos, mas também responsável pelo Private Global. E lá responsável por Zurich, por Bahamas, enfim, por várias coisas, além do escritório de Miami. Foi uma experiência muito legal, né? Tanto profissional quanto pessoal. Levei minha família junto, né? Tenho 3 filhos. Então foi uma experiência muito bacana. E em 2022, na verdade, final de 21, comecinho de 22, o banco me convida para voltar e assumir o Private Global, né? Então... E desde lá estamos aqui, né? Em 2025, já passo mais de 3 anos já tocando com o Private Global. Então, assim, resumindo
mais de 20 anos aqui como de experiência em alguns minutos aqui para resumir um pouquinho. Legal, uma super história. Você mencionou o Flávio, que também já esteve aqui no Mind Asset O também. Flávio, enfim, Flávio teve lá também nos Estados Unidos, o Consta também teve, né? Também Perfeito. tocando. Fico brincando, né? Quem vai lá, volta bem, entendeu? Vamos ver o Percy agora, o que vai acontecer. Sim, e para a gente entrar aqui, né, já também falando um pouquinho de aprendizados, né, dentro dessa trajetória como um todo, se você pudesse listar quais foram os principais aprendizados ou se teve um momento marcante, assim, para você, Beirute? Claro, assim, acho que foram vários momentos, né? Assim, é muito tempo, né? Eu tenho 47 anos, eu falo que eu tenho quase 24 anos de banco, mais da metade da minha vida é dentro do Sim. Itaú, né? Então eu vou te falar que são vários momentos, assim, marcantes, assim. Mas, assim, para mim, primeiro que, assim, o orgulho de estar no Itaú, né? Acho que coração laranja e as oportunidades que o banco dá nessa diversidade, né? Eu acho que é quase incomparável com qualquer outro banco aqui no Brasil, né? Eu me sinto um privilegiado, né? Fico brincando com o Consta aí que eu sou o ancião da WMS agora, entendeu? Porque passei por todas as áreas, acho que era eu e o Cláudio. No fundo, estou eu agora, assim, acho que o único que passou por todas as áreas praticamente todas as áreas da WMS. Acho que só faltou a área do Cláudio acessar e o restante eu acabei passando. Então, acho que essa diversidade, você poder passar por diversas áreas, diversas culturas, né? Quando eu estava na Asset, assim, você falar enfim, com os portfólio managers, é uma conversa diferente quando você fala com um banqueiro. Você conhecer a cultura, conhecer as pessoas, acho que isso é um privilégio, né? Que eu me sinto super privilegiado nesse sentido, né? Agora, para mim, a palavra que mais me marca do que eu aprendi ao longo dessa carreira é resiliência, né? Porque nem sempre é flores, né? Quem olha aí, head de private, etc. Eu acho que é tudo uma maravilha. E no fundo, o dia a dia é um dia a dia de luta, um dia a dia enfim, de vencer a burocracia, a complexidade, de pensar realmente no cliente, de conseguir manter a cultura do banco viva. Eu acho que esses são desafios grandes. Então, acho que a resiliência, para mim, é o nome do jogo aqui. Não, né, uma maratona, né? Você ficar mais de 20 anos num banco é uma maratona, então acho que tem momentos altos, né? Momentos, enfim, que você tem vontade de desistir, e é nessa hora que você começa a criar essa casca, essa resiliência que eu acho que tem um valor enorme aqui no banco. Uhum. E como você disse, você passou por vários momentos, né, do Itaú e também agora do Itaú Private Bank. Vocês estão próximos, né, a atingir o marco de 1 trilhão sob gestão. O Itaú Private Bank é líder em market share também. Eu queria que você dividisse um pouco também com a nossa audiência como é que o Private está estruturado hoje, né? Quais são os principais desafios ali? Perfeito, claro. Eu acho que uma convicção que eu tenho, assim, como head do negócio, assim, né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui para frente, né? As coisas estão mudando muito, a forma de se comunicar com o cliente, a tecnologia está mudando, é, e a gente tem que se preparar para isso, né? Então, acho que a frase que o Milton sempre fala, né? A gente está líder, a gente não é líder, né? A gente está líder e a gente está se transformando para continuar líder nos próximos anos, né? Então, o grosso é o nosso time, o melhor time que tem no mercado, né? E dá um orgulho isso, né? De ter construído isso ao longo do tempo, seja como banqueiro, depois como superintendente, eventualmente como diretor e depois como head da área, assim, dá um orgulho de ver, né, o tempo passando e a gente se aprimorando cada vez mais, né? Então, o passado mostra que a gente teve um sucesso muito grande em reter as pessoas e fazer muita coisa pensando no cliente. Como eu comentei, a gente ter feito investimentos pesados em tecnologia. Por quê? Né? Porque a gente realmente acredita que a próxima geração ela tem uma demanda diferente da geração de quem está tomando a decisão hoje. Né? E a gente quer atender a geração atual e a próxima geração. Né? Estudos mostram, né? A gente fez aí vários benchmarks que mostram que se a gente não atender este cliente da melhor forma, 30% desses clientes, quando recebem herança, isso é global, não é no Brasil, recebem essa herança, tendem a buscar um outro private bank, né? E a gente estamos batendo aí 1 trilhão de reais, temos 300 bi at risk se a gente não fizer esse atendimento melhor, né? Então, de fato, a gente aqui está buscando atender o cliente da melhor forma, seja ele o perfil do cliente, seja ele um cliente atual, seja um cliente que quer um autosserviço, a gente vai continuar investindo nisso para poder atender o cliente da melhor forma e da forma como ele quer ser atendido, né? A gente não quer pôr o cliente numa caixinha, né? A gente quer que ele entre do banco e fale, eu quero ter esse tipo de serviço, a gente vai poder atender ele da forma como ele quiser ser atendido daqui para frente. Sim, legal, legal. E você comentou aqui sobre alguns pilares fundamentais para o private, né? Pilar de pessoas, tecnologia, também vindo com toda essa inovação. E como é que isso tudo também se equilibra quando a gente fala de manter a proximidade com o cliente e esse relacionamento humano que é tão importante também, né? Perfeito, Clara. Eu acho que eu comentei na parte da nova geração, ter a proposta de valor correta para eles aqui,
ter um autosserviço que funcione para eles. Eu tenho hoje, a próxima geração ela não quer ter tanto contato no dia a dia como tem hoje a geração de 50 plus anos, entendeu? Então, assim, então nós precisamos preparar o private para isso, né? Então, eu acho que esses são exemplos aqui do que a gente está olhando, de como é que a gente vai ter que preparar para atender todo tipo de cliente, né? A verdade é que quando você tem esse tamanho que nós temos hoje, eu tenho que estar preparado para atender o cliente da forma como ele quer, do jeito que ele quer, seja no contato pessoal, seja no virtual, como ele quiser ser feito, né? Então a gente vai ter esse atendimento personalizado, né? Cada vez mais personalizado, por maior que seja o nosso business, nós não podemos perder personalização. E atender o cliente da melhor forma, né? A gente está falando aqui, eu estou lembrando aqui, por exemplo, nós fechamos uma parceria com a Adepar, né? A Adepar é o maior consolidador que existe no mundo hoje. Era uma startup, né? Hoje tem quase 7 tri sobre underservice. Trouxemos para o Brasil com exclusividade. E o cliente quiser ter um extrato global, personalizado, e você pode mudar o extrato, né? Porque qual é o problema? Meu extrato hoje, por melhor que ele esteja ficando, ele é estático. Ele pega a posição do Itaú e mostra para o cliente no final. A Adepar eu posso mostrar para o cliente da forma como ele quiser ver. Se ele quiser colocar as ações que ele tem de uma empresa, por ele ser acionista ou ele ser um executivo, eu posso pôr ali dentro. Quer pôr os imóveis dele lá dentro, eu posso pôr os imóveis dele lá dentro e ter uma visão holística do patrimônio dele como um todo, as startups que ele investe, e assim vai, né? Então esse é um exemplo de hipercustomização que a gente vai poder fazer dentro do private e que a gente está investindo bastante para poder atender o cliente da forma como ele quiser ser atendido. Uhum. E quando a gente fala essa visão como um todo, né, e principalmente essa experiência global de investimentos, qual que é a sua visão, principalmente considerando também seu background de lá Perfeito. fora e o cliente private como um todo? Perfeito. Eu acho que a gente tem vários desafios no internacional, né? A gente está atingindo aí 40 bilhões de dólares sobre gestão, que acho que é um número bem expressivo para um banco brasileiro de private bank. Quando a gente olha, primeiro quando a gente olha, não tem um Ambima lá fora para a gente poder fazer um comparativo, mas eu colocando o nosso on e off juntos, vamos falar que nós temos mais ou menos 160 bilhões de dólares sobre gestão, o que nos dá uma posição de quarto lugar no Latam, né? Para atendendo brasileiros, né? Só que a maior diferença é que 2/3 desses recursos estão no Brasil. E qualquer outro private dos top 5, todos eles só têm offshore. Então a primeira beleza, e eu acho que é uma proposta de valor diferenciada nossa, é que a gente de fato consegue olhar o cliente on e offshore de uma forma única, né? Um atendimento único, se o cliente quiser, o cliente pode ter mais de uma, mas ele pode ter um atendimento único, aqui um banqueiro que olha o patrimônio dele todo. Acho que isso faz uma diferença muito grande, né? Mas isso também traz uma complexidade e desafios muito grandes, né? Então, e o cliente fala, puxa, deu um exemplo assim para a gente no conselho de clientes aqui, e vou te falar, eu acho que a gente melhorou muito o offshore, muito mesmo. Eu estive lá tocando por quase 4 anos, via melhor, e agora, enfim, com a gestão ali do Percy também, focando com uma visão global também importante. Eu estou comentando isso, não é para achar que a gente está com um problema lá fora, não. Eu estou dizendo a oportunidade que a gente tem no internacional de poder investir mais, que nós estamos investindo muito forte no internacional. Agora que nós estamos tendo, né, depois que a gente entregou o Itaúana aí no final do ano, lá no meio do ano passado que a gente entregou, agora vamos ter várias entregas de cliente agora, e o cliente vai ver a diferença. Então, assim, o caminho está bem trilhado para a gente. Mas o cliente tem a partir do momento que eu tenho um cliente que ele tem um onshore com a gente, ele tem essa expectativa. Eu quero um internet bank igualzinho do local. E ele faz parte do tudo, né? Ele não é uma peça isolada, né? Eu acho que isso mudou muito, né? Nossa comunidade hoje, que está funcionando super bem, ela é uma comunidade integrada. O time de Miami e de Zurich participando das comunidades aqui no Brasil para ter uma visão única e colocar lá uma experiência, né? Quando desenvolver alguma coisa, não fique isolado, né? Desenvolver algo para o internacional ou para o local e o internacional não sabe, ou vice-versa, né? Então a gente está fazendo bastante investimento, mas com uma cabeça muito única de estar integrado, né, o private on e offshore. Uhum, legal, bem interessante ter essa visão como um todo e a importância da integração, né? E quando a gente fala de prateleira, oferta de produto também, e também falando da Itaú Asset, não posso deixar de perguntar também a sua visão sobre a evolução da Itaú Asset, da atuação como um todo e da oferta de soluções de investimento para o cliente private. Perfeito. Acho que a Itaú Asset hoje, acho que é o maior parceiro nosso do private e vai talvez ser cada vez mais importante essa parceria que a gente tem, tá? E por diversos aspectos, tá? Vamos lembrar que no passado, da qual eu fiz parte da Itaú Asset, a gente era quase que um monoproduto ali, né? Você tinha uma mesa de investimento de multimercado, né? Hoje nós temos os multimesas, entendeu? Que pode nos oferecer diversas alternativas de investimento, seja ele para um fundo que vai comprar as caixinhas, como
A gente já teve até casos de discussão a gente chama de OCIO, que é a terceirização do CIO nos family offices, que eventualmente poderia usar o multimesa para poder fazer isso para a gente, né? Então vai desde uma coisa muito sofisticada como essa a mandatos mais discricionários também, né? Então acho que quando a gente fala Data Asset, eu olho Data Asset como produto asset, mas também como produto de solutions para a gente, né? Então eu olho desde um building block, que é eu poder usar produtos, por exemplo, produto de crédito agora, que está, vamos falar, na moda um pouquinho. O que a gente cresceu na parte com a FAG, com o Pedro ali, foi fundamental para a gente poder atingir o tamanho que a gente tem de produtos incentivados, né? De infraestrutura, de crédito privado. Acho que cresceu muito e vai continuar crescendo, né? Então, eu acho que a Itaú Asset é um parceiro importante, como eu comentei, talvez o mais importante que a gente tenha, mas eu olho para frente e acho que será o mais importante, tá? Para onde a gente quer chegar, né? Para pensar assim, Clara, para o banqueiro, quanto mais a gente conseguir colocar um mandato discricionário, mais tempo ele vai ter para poder falar de outros assuntos e criar outras ideias com o cliente, né? Então, por isso eu acho que é super importante a gente ter esses mandatos claros e quanto mais discricionários, melhor. Se você fala com private banks lá fora, tem private que já falou para mim que tem 70% do patrimônio do private já é discricionário. A gente não tem nem 20, ou 20 e pouquinhos que a gente bateu agora de discricionário. Então, assim, eu acho que é uma avenida de coisas para poder continuar fazendo, seja via produtos building blocks, que é o multimesas, é crédito. Acho que os multimercados tendem a voltar daqui a pouco a ter uma performance melhor, a gente vai poder cada vez mais investir mais nisso, seja nesses mandatos de solutions e funds of funds que a gente já vem fazendo e vai continuar crescendo aqui para frente, né? Então, recado bem claro assim, vamos continuar, porque assim, a Asset é super importante para a gente. Perfeito, perfeito. Uma parceria realmente de anos e duradoura, com toda certeza. E, Beruti, mudando um pouco de assunto e falando agora também sobre liderança e como você trouxe aqui, né, a importância de um time e do time do Private Bank aqui para toda a operação, eu queria saber como que é liderar toda essa estrutura para você. Como é que você lida ali no dia a dia, superando os desafios e também motivando a equipe e fazendo toda essa transformação cultural, como você colocou aqui. Não, muito legal, Clara, essa pergunta. E assim, eu já recebi algumas vezes essa pergunta. E assim, primeiro, para mim é uma honra liderar esse time. Como eu comentei aqui no começo, assim, eu acho que a gente tem os melhores profissionais do mercado, pessoas inteligentes, pessoas assim, totalmente capacitadas. Eu participo de vários fóruns no mercado, assim, eu vejo a qualidade. Então, assim, a qualidade do nosso time é um time de primeira, tanto no local quanto no internacional, né? Eu acho que a gente tem um time de primeira linha. E acho que o grande desafio é que você tem muito talento, né? Pessoas exigentes, pessoas que querem crescer, pessoas que querem, que dão o seu melhor, mas que estão, né, buscando o seu espaço cada vez maior dentro do Private. Então, assim, uma coisa que eu aprendi a fazer um pouquinho e fico brincando, né? Toda vez que você sai de gerente para superintendente, é uma mudança, talvez, acho que para mim foi a mais difícil para mim, né? Porque eu era banqueiro por 10 anos, sempre fui um super, assim, banqueiro bem sucedido, acabei estando sempre lá entre top 3, top 5 do banco como banqueiro, né? Isso me ajudou muito, por um lado, para conhecer, estar próximo do cliente. Por outro, eu achava que eu era um super-herói, né? Eu mandava e desmandava na minha época, né? Não tinha toda essa estrutura do banco, não tinha todo esse suporte que o banco dá hoje, né? E quando você vai crescendo dentro do banco, né, e como executivo, você entende que você é uma pessoa, né? O meu talento hoje é conseguir fazer as pessoas tirar o melhor das pessoas, né? Então, eu acho que para mim o mais importante aqui é ter pessoas que você confia, que você pode, sabe que se você missão dada é missão cumprida, acho que é um lema que a gente tem muito grande isso no Private, e eu tenho essa confiança no meu time, né? Assim, se a gente tem uma dor ali, vamos resolver, a gente vai resolver. Assim, a gente vai pensar no cliente, vai ver como é que é a melhor forma de resolver, então a gente resolve. Então, eu acho que é isso, assim, a gente, primeiro, um orgulho, dois, um senso de responsabilidade, e terceiro, saber delegar. Né? O pessoal brinca comigo, né? Eu me sinto uma pessoa leve, né? Assim, eu não sou uma pessoa pesada, que fica em cima, eu não sou. Eu cobro, eu quero ver resultado. Mas, assim, eu delego, eu deixo a pessoa fazer, entendeu? Então, assim, eu acho que a cultura de você deixar o time trazer ideias, trazer provocações, não ficar aquele clima tenso, né? Eu me lembro quando eu comecei a CPG, né, que é a nossa reunião semanal com todo um time de senior do Private, a turma não queria falar no começo, entendeu? Eu falei, gente, mas põe as ideias na mesa. Não, mas se eu falar, o que o Beirute vai pensar? Gente, não tem que eu vou pensar. Todo mundo tem que pôr suas ideias aqui na mesa, e a melhor ideia vai vencer, entendeu? Eu acho que esse ambiente, deixar leve, deixar as pessoas trazendo ideia, ajuda muito a ter a criatividade e tirar o melhor de cada pessoa, né? Então eu tento fazer isso um pouco assim, liderar, delegando, mas cobrando ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo deixando as pessoas serem quem elas são, né? Ter todo tipo de pessoa dentro do private, acho que assim, nem todo mundo tem que ser igualzinho, né? Robozinhos, iguaizinhos, e
E a gente aprende muito isso, né? Às vezes a gente quer todo mundo igualzinho, né? A gente cobra aqui no banco, às vezes, eu acho que tem que ser um pouco diferente, assim, deixar cada um ser quem é e tirar o melhor de cada um deles, né? E aí vai ajustando as expectativas de cada um para dar os próximos passos, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, um ambiente leve, tentar manter um ambiente leve, por mais que seja complexo e uma agenda, né? A gente tem, sei lá, 14 reuniões por dia, tem dias que tem 15 reuniões por dia, e você tem que estar lá com o corpo e alma, né? Assim, não dá para estar lá para fingir que não tá, né? Então, apesar disso, eu acho que a gente tem um ambiente leve, um ambiente gostoso, a gente se diverte pra caramba lá no Private, tira sarro pra caramba um do outro ali, mas eu acho que é um ambiente muito bom. Aham, e falando também um pouco sobre o equilíbrio entre esses dois mundos, né? Tanto o lado profissional e o lado pessoal também. Queria saber um pouco mais dos seus hobbies. Ouvi dizer que tênis, golfe estão entre os esportes preferidos e que a competição é acirrada, é verdade? Acirrada. Não tô numa época boa pra falar sobre isso, não. Tô brincando. Não, eu acho que uma qualidade assim que eu tento cada vez mais desligar, né? A gente fica ligado no celular 24 horas, né? Responde mensagem o tempo inteiro ali, mas assim, eu tenho 3 pilares importantes na minha vida, né? Acho que é uma coisa que eu acredito muito em Deus, é um tema super importante para mim, minha família e esporte. São os 3 assim que eu não abro mão, né? E eu tenho 3 filhos, né? Então assim, para mim é uma alegria chegar, assim, a gente vai jantar, minha esposa ela é firme nessa questão, é para jantar sem celular, entendeu? Então a gente tenta o máximo, naquele período lá das 8 às 9, que seja das 7h30 às 8h30, esse período assim, que seja uma hora, mas a gente ficar, né, de corpo e alma com a família ali, que eu acho que é super importante. E eu no fim de semana, assim, de semana, infelizmente, ainda não tô conseguindo fazer como eu gostaria, mas de fim de semana, assim, eu sou do tênis, assim, eu sou fanático por tênis, sou fanático por golfe, adoro esporte com bolinha, até ping-pong, pra mim você pode pôr uma bolinha lá que eu me divirto, né? Então eu uso o esporte muito para dar aquela desoprimida, assim, né? Então no fim de semana, pra mim, assim, é esporte de manhã à noite, assim, o tempo inteiro fazendo um pouco. Eu acho que isso ajuda muito. Cada um tem que ter o seu hobby. O meu hobby é esse, é o esporte. Então, de manhã, dia de semana, eu faço academia bastante, pedalo, tenho que fazer musculação, né? Para mim é um esforço fazer musculação. Mas no fim de semana eu faço o que eu gosto, assim, e acabo fazendo os esportes que eu gosto e ajuda bastante. Certo, certo. E para a gente encerrar também, eu queria perguntar sobre características e habilidades aqui que você tem ou que você considera importante para trilhar uma carreira de sucesso, principalmente quando a gente fala aí de liderança, o que você deixaria aqui de conselho para a nossa audiência, Boa, cara, Beruti? assim, na minha vida sempre teve muito esforço nas coisas que eu fiz, né? E eu acho que tem uma combinação de fatores. Primeiro deles, como eu comentei no começo aqui, acho que a resiliência é um tema importante, né? Ter paciência, né? Saber passar pelos processos, pelas fases, não pular etapas, acho que é um tema importante aqui. Eu acho que crescer rápido faz parte, não tem problema. Eu acho que eu também cresci rápido de certa forma, mas passar pelas etapas são importantes, traz um amadurecimento, traz aprendizados importantes que a gente não pode pular aqui, né? E o outro ponto que eu acho que é importante aqui são esses soft skills, né? Hoje, você saber se relacionar, criar o seu network, saber se colocar no lugar da outra pessoa, acho que são temas importantes para você poder criar confiança com as pessoas, criar conexões. Eu acho que esse mundo hoje digital, né, de conexões, né, como eu comentei, tenho 3 filhos, os meus filhos ficam muito ligados ali, né, tudo é por ali, né, tudo se comunica por ali. Eu acho que falta um pouco não perder esse lado de contato humano, de você se colocar no lugar da pessoa, entender que tem um ser humano do outro lado aqui, e eles têm sentimentos, e você também tem, e você saber criar essa conexão é super importante, né? Então, eu acho que soft skills, resiliência e não esquecer da parte técnica, que é super importante, você sempre buscar estudar, buscar melhorar o seu lado técnico, faz a diferença no longo prazo. Super aprendizados, então, aqui, Beruti. Obrigada por ter participado aqui do Mind Asset com a gente. Foi uma conversa excelente. Imagina, Clara, eu que agradeço. Para mim é uma honra participar aqui. Eu acho que tenho um carinho muito especial pela Itaú Asset aqui. Como eu comentei aqui, eu passei aqui, foram 3 anos de Itaú Asset. Acho que foi uma das épocas que eu mais aprendi aqui. E eu sou muito grato também pelo tempo aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Imagina, maravilha. obrigado. E para você que nos ouviu até agora, não esqueça de seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida para ficar por dentro de todos os nossos novos episódios. A gente se vê lá.